Nós vamos acompanhar, a partir de agora, a primeira palestra do dia. E, para tanto, convidamos o senhor Moacir Marques, que vai falar sobre os aspectos práticos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom dia a todos e a todas, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 4º congresso promovido pela FENALEGES. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite feito pela FENALEGES, na pessoa do amigo, né, Eduardo, lá do Tribunal de Contas. Agradecer aí a Sônia, a Beatriz, por todo o apoio, né, por todo o apoio que tem dado aí a FENALEGES. Dizer que é uma honra sempre poder participar e contribuir com o trabalho dessa federação, né? A gente vem de forma gratuita, de forma apenas para contribuir com a nossa experiência mesmo. Agradecer ao presidente Cezinha, presidente aqui da Câmara Municipal de Birigui, agradecer na pessoa dele também as demais câmaras envolvidas também com esse projeto. Interessante projeto, né, em prol aí do servidor público, sempre da melhor capacitação do servidor público. E dizer que quem ganha com isso é a sociedade é que se serve dos serviços promovidos aí pelo Poder Executivo, Poder Legislativo Municipal, especialmente a Câmara Municipal, que é a parte mais envolvida, né? Então, agradecer, cumprimentar os demais membros da mesa, né? E eu queria também ressaltar que eu sou auditor do Tribunal de Contas do município de São Paulo, já há 27 anos, né? Então já é um longo tempo, tenho mais 3 anos também na Secretaria da Fazenda do Estado, então 30 anos de experiência aí voltada para a administração pública, mais da metade desse tempo diretamente envolvido com questões de treinamento. Eu ajudei também a criar a Escola de Contas lá do Tribunal de Contas do município de São Paulo, então tenho atuado muito nessa parte de treinamento e capacitação de servidor público, tanto na área pública quanto, né, para as entidades que procuram convidar a gente, universidades e tal, que se preocupa com a melhor capacitação do servidor. E eu tenho notado pelas minhas andanças que não existe assim, muito investimento com treinamento, com capacitação do servidor, porque, na verdade, sempre o gestor acaba entendendo que ali tem um gasto a ser realizado, mas esse gasto ele precisa ser entendido como forma de investimento. Não gasto, não é um dispêndio, é um investimento, porque quando você investe e tem um retorno, aquele gasto deixa de ser um gasto, ele passa a ser um investimento, né? E quando você tem servidores treinados, capacitados, menor a possibilidade dos auditores do Tribunal de Contas do Estado encontrar irregularidades, né, nas inspeções, nas auditorias realizadas na sede da Câmara Municipal e também na sede do Executivo. Então, nós temos esse grande problema inicial, que é o investimento, né? O investimento na capacitação do servidor público. E por parte das organizações públicas, eu também vejo aí duas formas de melhorar a atuação dessas entidades, né? Por meio da criação de 2 áreas. Não precisa serem áreas dispendiosas, mas precisa contar com essas 2 áreas na estrutura da administração pública, que é uma área de planejamento. Não estou falando não precisa necessariamente criar uma secretaria de planejamento, uma área muito grande, mas você precisa ter algumas pessoas pensando em planejamento, seja no âmbito do Poder Legislativo, seja no âmbito do Poder Executivo, pessoas que estejam lá empenhadas em pensar e melhorar o planejamento público. Por quê? Porque a ideia do gestor hoje, a ideia da administração é sempre atuar na parte do gasto, sempre da execução. Então é muito investimento, as secretarias são criadas para trabalhar na execução e pouco se investe no planejamento público. Outra questão também, outra recomendação que eu faço é que se crie uma área de controle interno. Controle interno
não como uma área de controle policialesco, como eu vejo que muitas prefeituras criam áreas como se fossem corregedorias, para apurar a falha do servidor público, para mandar para o Ministério Público. Não é essa a ideia. O controle interno não tem essa concepção na Constituição Federal. O controle interno ele vem para apoiar, para auxiliar o gestor maior. Então, se a Câmara Municipal tem uma área de controle, é para dar segurança ao presidente da Câmara, que no exercício do cargo como ordenador de despesa, responde pelas contas da Câmara Municipal. Então, você precisa de uma área de controle interno para fazer trabalhos mensais e que o presidente receba esses relatórios antes da produção da irregularidade. É essa a ideia. Né? Mas qual o plano de ação de uma área de controle interno? Olha, é só pegar os últimos relatórios do Tribunal de Contas, você monta um programa de trabalho para trabalhar diariamente, semanalmente e oferecer ao gestor maior relatórios mostrando as necessidades de ajustes no decorrer do exercício financeiro. Então, há necessidade de criação, sim, de uma área que seja de auxílio ao gestor maior. É importante criar no âmbito legislativo, no âmbito do executivo, áreas de controle. Controle interno é o braço do controle externo. Então, quando o Tribunal de Contas vem fazer auditoria, fazer apurações, o ideal é que ele tenha contato com a área de controle interno e que a área de controle interno seja o braço direito do controle externo. Então, o ideal é que os auditores não encontrem problemas. O ideal é que as contas sejam aprovadas. Né? E outra questão que a gente percebe também é que o servidor público, ele parece que ele é parte isolada dentro das equipes que formam a Câmara, que formam a Prefeitura. Na verdade, se o presidente tem as contas aprovadas, eu, como servidor da Câmara, as minhas contas estão aprovadas. E o contrário também é verdadeiro. Se as contas do presidente da Câmara são reprovadas, a minha gestão como funcionário também é reprovada. E essa concepção, essa cultura, parece que não existe no âmbito da administração pública. Então, precisa fazer um esforço de treinamento, capacitação. Isso envolve, de fato, capacitação do servidor público para mudar essa cultura e mostrar a ele que ele é parte integrante de uma equipe. E se ele é parte integrante de uma equipe, ele tem que fazer um empenho, tem que fazer um esforço para que as contas sejam todas aprovadas. E que lá na frente o cidadão vote consciente. Porque hoje o cidadão não sabe da função do Tribunal de Contas, não sabe o que o Tribunal de Contas faz, não sabe do julgamento que ele faz sobre as contas do Legislativo, do parecer que ele faz sobre as contas do Poder Executivo. Portanto, o cidadão vota no gestor sem saber do passado dele em termos de gestor financeiro. Então, o ideal é que prefeitos e presidentes de câmaras tivessem o resultado de suas contas de forma transparente submetidas à sociedade, e que o cidadão tivesse conhecimento do resultado da sua gestão frente ao órgão de controle, porque o Tribunal de Contas é rigoroso, e quando as contas são aprovadas, você de fato tem que reconhecer aqui a gestão do mandatário maior. Tá? Então eu faço essas observações, dentro do tema, claro, né, para a gente, né, poder ingressar no tema propriamente dito, que eu deixo o meu e-mail, né, no meu slide. Eu sei que tem muita gente acompanhando pela TV Câmara, pelas redes sociais, todos têm acesso ao meu e-mail, podem me escrever, quem ficar com dúvida do que for falado aqui, quem tiver alguma dúvida, que o ideal é que as dúvidas sejam esclarecidas e compartilhadas e que todos tenham acesso ao funcionamento da administração pública, a abrangência e cumprimento das leis. Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o planejamento público, um pouquinho sobre pessoal, um pouquinho sobre restos a pagar e, por fim, sobre prestação de contas. Próxima. Fazendo uma introdução, né? Em 2000, nós tivemos aí a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi uma lei complementar, que complementa dispositivos da própria Constituição Federal, e essa lei, de fato, ela trouxe uma nova perspectiva para a administração pública, porque antes nós tínhamos
nós tínhamos uma gestão, né, que muitas vezes atitudes tomadas com base na experiência, no dia a dia, e hoje também pode-se tomar essas atitudes, mas todas estão previstas hoje numa lei. Então nós temos aí um rigoroso código de conduta do administrador, né, e conduta que deve ser observada, né, por parte dos servidores, mandatários, né, ordenadores de despesa em geral, porque essa lei ela trouxe vários dispositivos de ordem financeira. Ela não revogou a Lei 4.320/64, que é a lei que trata dos demonstrativos contábeis, mas ela acrescentou, trouxe novos dispositivos para efeito de utilização do dinheiro público. Próximo, Sônia. Então, o objetivo, né, dessa lei de responsabilidade fiscal foi estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Porque antes nós tínhamos somente a Lei 4.320, né, somente a Lei 4.320, e hoje nós temos um verdadeiro código de conduta para a utilização do dinheiro público. Então, novas regras, por favor. Então, o objetivo da lei, com essas novas regras, foi estabelecer, né, regras de planejamento e transparência, justamente para você apresentar um equilíbrio das contas públicas, né? E por meio de vários limites e condições, né? Limites de gasto de pessoal, condições para inscrição e restos a pagar. Então nós temos 3 grandes princípios hoje trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro princípio, o princípio do planejamento, onde a lei reforçou a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, reforçou a elaboração, dispositivos para a elaboração do orçamento, criou também, da parte da transparência, a necessidade das audiências públicas, envolvimento da sociedade, participação maior da sociedade na discussão, né, dos planos, na discussão do plano plurianual, discussão da lei de diretrizes orçamentárias, discussão do orçamento anual. Dentro da parte da transparência também, a lei criou relatórios de demonstração da execução orçamentária, que é o demonstrativo resumido da execução orçamentária, relatório resumido, relatório de gestão fiscal, demonstrando o cumprimento dos limites, né? E também nós temos aí o princípio do equilíbrio, que hoje, né, a administração pública ela não pode gastar mais do que aquilo que arrecada, né? Nós não devemos levar em conta aí, os critérios adotados pela União, porque lá na União existe uma facilidade muito grande de você aumentar a dívida pública, existe uma facilidade muito grande de você vender os títulos públicos, de você arrecadar recurso, e esses recursos aprovados por maioria do Congresso Nacional, você pode inclusive gastar com despesa de custeio. Então, e essa alternativa você não tem nos municípios e no Estado. Então, portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi bastante assim, importante, útil e trouxe um resultado bem concreto para as finanças estaduais e municipais, até por conta da atuação dos tribunais de contas, né, de Estado ou dos municípios, né, que alguns estados têm. Então, por força dessa atuação dos tribunais de contas, a lei tem um cumprimento bastante rigoroso, né, e quem puder acompanhar aí pelos relatórios elaborados pelo Tribunal de Contas, existe um rigor, né, um rigor bastante acentuado aí nessas auditorias, nessas apurações, e, portanto, tudo com base no que está escrito, né? Porque hoje você tem que fazer um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias e um orçamento anual, todos que tenham conexão um com o outro. Por que conexão um com o outro? Porque a lei manda agora. Antes da LRF, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não existia essa previsão legal de fazer uma lei tendo conexão com a outra. Hoje não. Hoje você precisa dessa conexão entre as peças de planejamento público. E quando uma peça de planejamento público vem para a Câmara Municipal,
é preciso entender a abrangência daquela peça de planejamento público para ter um amplo debate, para fazer as audiências e para ver se, de fato, aquela peça de planejamento público ela atende o interesse previsto na lei. Não é? Porque a lei não é você não deve cumprir simplesmente a formalidade legal, você deve cumprir a essência, traduzir a legislação em boa gestão pública, e isso não é fácil, né? Às vezes você simplesmente aprova orçamento, simplesmente copiando de um ano para o outro, formalmente, você aprova uma lei orçamentária, né, simplesmente copiando de uma lei para o outro, mas será que na essência você atendeu às necessidades da sociedade, às necessidades diagnosticadas pela área de planejamento, demonstradas aí pelos índices setoriais de apuração? Então, nós temos que levar em conta toda a legislação, todo o planejamento público e trazer isso para o lado concreto da gestão pública. Porque muito se fala em peça de ficção quando se aprova o orçamento. Por quê? Porque o projeto de lei já vem para o legislativo pedindo já um percentual para fazer suplementações e modificações orçamentárias, e com isso o que é executado ao final do ano, ele acaba se desprendendo daquilo que foi aprovado. Então, afinal, todo aquele debate, todas aquelas audiências levadas a efeito no âmbito da Casa Legislativa, né, você se esforça para aprovar uma lei, e lá no final do ano, se você levantar o que foi executado, você vai verificar totalmente, uma discrepância muito alta entre aquilo que foi planejado. Então, por quê? Porque houve, talvez, pouco empenho no momento de elaboração dessa peça de planejamento público. Então, pelo princípio do equilíbrio, nós temos que direcionar os recursos de acordo com a arrecadação. E isso, se não for feito, você tem o desdobramento, né, na análise de outros dispositivos legais. Por favor, Sônia. Tá. No mesmo ano que foi aprovada a LRF, foi aprovada a Lei 10.028, conhecida como a Lei de Crimes Fiscais. Essa Lei de Crimes Fiscais, ela aprovou duas modalidades, né, de apuração e enquadramento do servidor responsável. Uma delas é a infração administrativa, onde estabeleceu competência para o próprio Tribunal de Contas aplicar uma multa ao responsável, aquele que deu causa, é o texto da lei, né, uma multa de 30% dos vencimentos daquele que gerou, né, daquele que concorreu para aquela irregularidade. Uma multa altíssima, né? 1/3 praticamente do salário do gestor vai ter que ser direcionado ao pagamento de multa, e a multa é pessoal, não é uma multa que você vai empenhar e correr por conta da execução orçamentária. A multa é pessoal, de responsabilidade do próprio servidor público. E isso diante de uma irregularidade simples, diante de um problema administrativo simples que poderia ter sido evitado, né, caso a pessoa se preocupasse com treinamento, em conhecer a abrangência da lei. E também a lei previu, né, alterações no Código Penal, prevendo aí os crimes fiscais praticados contra a legislação fiscal. Então, em muitos casos, o Tribunal de Contas ele materializa aquela irregularidade, manda cópia do processo para o Ministério Público, e o Ministério Público vai abrir apuração. E dali em diante, né, seja o que Deus quiser. Por quê? Porque vai rolar o servidor, vai rolar os demais responsáveis, direto ou indiretamente, né, e vai mandar para o judiciário, vai tentar ali abrir uma ação penal junto ao judiciário. Se o judiciário aceitar, abre uma apuração contra o servidor, contra os demais arrolados ali na ação. Enfim, questões que poderiam ter sido tranquilamente resolvidas no âmbito da gestão, né? Se o funcionário não tinha cargo e era em comissão, de repente termina ali o mandato dele, termina o exercício da sua função, mas ele continua respondendo por esse processo judicial por anos e anos, perdendo noites de sono, gastando com advogado,
né, por conta aí de uma irregularidade praticada, né, no exercício aí da função pública. Então, o que nós temos sempre falado, tentado dar tranquilidade para as pessoas que dirigem, né, que atuam como ordenador de despesa, lembrando que, com base na lei de introdução ao direito público, hoje os tribunais de contas, eles não se restringem à análise das contas do ordenador, né? Então, se tiver uma licitação, por exemplo, não é só o presidente da Câmara que vai responder, não é só o prefeito, não é só o secretário. Os auditores do Tribunal de Contas, eles têm apurado a responsabilidade de todos aqueles que estão envolvidos no processo e cada um responde de acordo com a sua participação. Então, aquela história do antes, né, que o Tribunal de Contas simplesmente acionava, intimava o gestor maior e se dava como satisfeito por essa manifestação do gestor maior, hoje não. Hoje o Tribunal de Contas procura fazer uma apuração muito mais detalhada, muito mais aprofundada, e todos aqueles que concorreram com aquela irregularidade, de forma direta ou indireta, vão participar do processo. Por isso, todas aquelas pessoas que participaram terão que ser intimadas para responder e dar a sua versão, se responder do processo. Tem que responder no processo, porque senão isso pode ser julgado irregular lá na frente. Tem que ouvir a pessoa, né? Princípio do contraditório e ampla defesa, e que todo aquele que participa do processo precisa ser ouvido, né? A pessoa precisa ser ouvida antes do julgamento por parte do Tribunal de Contas. Então, mesmo não sendo ordenador da despesa, a pessoa pode responder, pode ser apenada pelo tribunal, e esse julgamento pode parar no Ministério Público, e o Judiciário também pode mover ação contra essas pessoas que não atuaram diretamente como ordenador da despesa, mas atuaram, né, de forma direta ou indireta, concorreram com aquela irregularidade. Né? E existe uma preocupação maior ainda, que alguns tribunais de contas estão entendendo que tem competência para fazer apuração de dolo. Então, nós temos mais uma preocupação, né? É um entendimento do qual eu sou contra. Na minha opinião, os tribunais de contas, eles julgam contas, analisam contas e não pessoas. Quem analisa a conduta de pessoa é o Judiciário, por meio aí do Ministério Público, que faz toda a apuração. Mas tem Tribunal de Contas entendendo que a competência de analisar o dolo, ou seja, a intenção de produzir um resultado gravoso para a administração e para a sociedade, muitos auditores, muitos tribunais de contas estão entendendo que o Tribunal de Contas tem essa competência, o que é muito preocupante, na minha opinião. Tá? O que é muito preocupante, porque se analisa dolo, o dolo é intenção, e se o Tribunal de Contas analisa dolo e apura que houve dolo, isso pode ser objeto direto de uma ação judicial contra o funcionário. Então, são questões que a gente precisa acompanhar com cuidado, e isso sempre vai aparecer nos relatórios do Tribunal de Contas, tá? Essas ocorrências, né? Porque o diálogo com o Tribunal de Contas é de forma escrita. O tribunal vem, faz apurações, vem relatório por escrito, você se defende por escrito, né? E sempre na defesa precisa apontar fundamentos sólidos e levar informações sólidas ao tribunal, no sentido de tentar modificar a opinião dos auditores quanto àquela irregularidade. Então, não adianta simplesmente botar opiniões, ou às vezes até esquecer de responder aquela intimação do Tribunal de Contas e achar que não vai dar em nada, porque é preocupante. Né? Na verdade, quem é servidor público, quem é mandatário, quem é vereador, tem um nome a zelar e precisa, né? Às vezes depende do nome aprovado no tribunal, depende às vezes de uma aprovação de sua gestão perante o Tribunal de Contas, porque isso representa uma avaliação de terceiros, sobre a sua conduta, o que é muito importante. Sônia.
A abrangência da lei não é somente para a União, embora seja uma lei federal complementar, ela se caracteriza como uma lei nacional e não federal. E se a lei é nacional, ela tem abrangência para a União, né? E para a União, para os poderes executivo, legislativo, judiciário, para os municípios, né? Para os estados, para as autarquias, administrações diretas, fundos, fundações e as empresas estatais dependentes. Né? Município pequeno normalmente não tem uma empresa, mas se tiver uma empresa estatal, precisa analisar se aquela empresa sobrevive com o dinheiro público, se ela se mantém equilibrada com base no aporte do dinheiro público. Se for esse o objeto de equilíbrio da empresa, ela vai ser enquadrada como estatal dependente e suas contas serão também consolidadas. Tá? Hoje, pela LRF, o município é considerado, né, em si, ele considera toda a consolidação das contas, né, porque a lei fala as contas do ente da federação. Então, para efeito de consolidação de contas, o Executivo consolida com a Câmara, consolida a autarquia, consolida a fundação, toda a administração direta, e é assim que o prefeito presta contas ao tribunal, com as contas consolidadas. E o orçamento também é aprovado de forma consolidada. Né? Então, antes da LRF, cada um encaminhava as suas contas e as contas eram aprovadas, né? O orçamento era aprovado de forma parcelada, ou seja, uma autarquia tinha o seu orçamento aprovado de forma parcelada, a fundação, né? Agora não, agora o orçamento é único e contempla todas as entidades e órgãos da administração. Tá? Então, sobre o planejamento público, próxima, Sônia. O que eu falei logo no início, né, que o próprio Tribunal de Contas reconhece a necessidade de criação, né, de uma unidade de planejamento. Está escrito lá no próprio manual agora, atualizado de 2021, do TCE, o ciclo orçamentário inicia-se com diagnóstico, que compreende o levantamento formal dos problemas, necessidades e deficiências de planejamento, e sugere a criação de uma equipe de profissionais estruturada. Então, é fundamental que se tenha uma equipe de planejamento. Então, por quê? Porque para fazer o planejamento, próximo, Sônia, o planejamento público, na verdade, o primeiro plano é o plano plurianual. Então, o plano plurianual, o plano plurianual compreende o quê? Compreende as diretrizes gerais da cidade, aquele plano estratégico de longo prazo, né, onde o município aprova o quê? Os programas de duração continuada. E programa de governo de duração continuada, como o nome fala, é aquele programa que ultrapassa o ano. Imagina você ter um problema aqui na cidade de dengue, mortalidade infantil, ou seja, você precisa desenvolver um programa para enfrentar o que é esse problema. Então, o programa de governo, ele é representado por um problema. E como que eu sei que tem um problema? Porque tem entidades da sociedade civil, organismos que estão medindo esse problema na sociedade. Né? Por exemplo, tem mais de 10% de mortalidade infantil. Se a Organização Mundial da Saúde falar que até 5% é razoável, então aqui eu tenho um problema. E se eu tenho um problema, a necessidade o quê? De uma política pública para atacar esse problema. Então precisa, essa equipe de planejamento, ela tem que fazer um diagnóstico amplo, inclusive daquilo que foi aprovado no plano plurianual anterior, analisar e qual é o diagnóstico atual. Verificar se tem algum problema atual que precisa ser atacado, que precisa ser resolvido, e estabelecer o quê? As metas qualitativas para esses programas de governo. E, além disso, estabelecer também o quê? As despesas de capital, os investimentos. O que o município pretende construir que ultrapassa o exercício financeiro? Vai construir hospitais, escolas, né, um estádio municipal? Ou seja, são despesas que ultrapassam o ano, né, e são caracterizadas como despesa de capital. Ou seja, todo esse planejamento representa o quê? Uma ação estratégica do município.
Então, o plano plurianual, ele representa o planejamento estratégico do município. Então, ele traz, quando ele é enviado aqui na forma de lei, porque o planejamento público, ele é formado por leis de iniciativas do Poder Executivo. Então, quando ele é enviado aqui para a Câmara Municipal, para análise, para debate, ele vai trazer o planejamento estratégico do município. Então, você tem que ter, né, como analista, como debatedor desse plano, como apresentador, como relator, você precisa conhecer a abrangência. Então, o mínimo que tem que conter um plano plurianual são os programas de governo e as despesas de capital, tudo isso que ultrapassa o exercício financeiro. E também as metas, mas não meta quantitativa, meta qualitativa. Por quê? Porque se eu tenho um programa de governo que mostra a questão da mortalidade infantil, que está em 10%, eu preciso de uma meta qualitativa para reduzir o quê? Esse percentual. E não quantidade, vou fazer tantas coisas. Não é nesse plano que põe quantidade. No plano plurianual, eu tenho que trabalhar com metas qualitativas e não quantitativas. Então, tendo um pouquinho dessa noção do funcionamento e da estrutura de um plano plurianual, é possível fazer uma análise mais adequada frente ao quê? Aquele projeto de lei que está sendo proposto. Muitos municípios, eu percebo que tem um plano plurianual muito mais extenso, mas, independentemente da extensão, precisa ver se a essência está contida nele, né? Você não pode se perder pela extensão do plano, né, em prejuízo à sua essência. Sônia, próximo. Nós temos também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Como o PPA é uma ação estratégica, aqui nós temos uma ação tática, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que teve muito valor após a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma lei intermediária, né? Na verdade, é uma lei intermediária entre o plano plurianual e a lei orçamentária. Então, o ideal é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela mostre para a administração, para a sociedade como um todo, o que vai ser prioridade para a elaboração do orçamento. Então, todas as metas e prioridades, você precisa colocar, né, no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, se o PPA, eu falo de programa, a minha LDO se estende um pouquinho mais, ela vai até ali as ações. As ações são após o programa. Nas ações eu tenho os projetos, as atividades e as operações especiais. Então, na verdade, eu preciso estabelecer metas quantitativas. Aí sim eu preciso das metas quantitativas. Porque para cada programa de governo criado pelo PPA, eu vou criar os projetos e atividades necessários e suficientes para atender aquele programa. Então, se precisa construir alguma coisa, eu vou colocar ali como projeto, né, dentro das dotações que envolvam projetos. Se eu preciso trabalhar com o custeio, eu vou colocar como meta dentro das atividades, né? Todos esses projetos e atividades são aqueles que estão aprovados lá naquela portaria 42 de 99, daquela portaria da União. Então, é só buscar na internet, né, totalmente gratuita essa verificação, e essa portaria ela sempre está atualizada, né, de acordo com a codificação, de acordo com os programas, subprogramas, projeto, atividade, operações especiais. Tá? Então, nós temos, no momento de fazer a LDO, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, precisa vir alguns anexos, né? Basicamente, nós falamos de dois anexos mais importantes, que é o anexo de riscos fiscais e o anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais mostra tudo que o município vai arrecadar, né, e as metas com a dívida pública, né, as metas com o resultado primário, o resultado nominal, que são terminologias trazidas pela lei fiscal. O ideal é que as receitas sejam suficientes para bancar as despesas até o final do ano e produzir um resultado equilibrado das contas públicas. Mas, por meio da análise desses números no anexo de metas fiscais, é possível saber aí das intenções do Executivo na condução das contas públicas. Anexo de riscos fiscais são números que não constam do anexo de metas fiscais, mas
pela sua preocupação, né, são passivos contingentes, são possíveis despesas, são despesas, receitas que podem não ocorrer, e se ocorrerem, pode acarretar aí um descumprimento das contas públicas. Mas quem prepara isso? A área de planejamento, claro, a área de planejamento, a área de finanças do município, e todas as equipes envolvidas com o orçamento, com a gestão. Não dá para fazer um trabalho desconectado das áreas envolvidas com a gestão. Então, em princípio, você precisa de uma área de planejamento para organizar, mas seguramente vai trabalhar também com as demais áreas de auxílio. Então, nessa LDO, não pode esquecer desses dois grandes anexos, né? O anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Lembrando que regras sobre equilíbrio das contas precisam, né, estar contextualizadas nesse projeto de lei, e aquelas regras também para os duodécimos da Câmara. Aí uma preocupação minha, porque quando o orçamento do Legislativo é feito, ele é feito com base naquele percentual de arrecadação do município, da despesa da receita tributária ampliada do município. Então precisa tomar muito cuidado, porque quando o município ele avisa a Câmara Municipal da arrecadação do ano, até um determinado mês existe uma realização. Depois daquele mês existe uma projeção. E essa projeção pode afetar na sua execução o orçamento da Câmara. Então, se depois, durante o exercício financeiro, o auditor do tribunal, ele constata que a Câmara utilizou um percentual superior àquele previsto na Constituição, isso vai acarretar problema para os dois lados. Poder Executivo, que repassou a mais do que o limite estabelecido, do que aqueles percentuais, e o presidente da Câmara também, que autorizou a execução de despesa também fora das condições previstas na lei. Então, pode acarretar aí irregularidades dos dois lados. Então, essa questão aí das regras de repasse dos duodécimos precisa, sim, incluir aí no texto da LDO, para você disciplinar depois a elaboração do orçamento e da questão do contingenciamento de dotações. Nós temos, na sequência, a lei orçamentária. A lei orçamentária, ela vai prever todas as receitas e despesas do município. Também é outra lei que vem para o Legislativo, para ser debatida, para ser amplamente debatida aí na Câmara Municipal, inclusive com as audiências públicas. E essa lei, ela precisa, como foi falado, ela precisa estar em sintonia com a LDO e com o PPA. Então, nós temos aí um casamento, uma união perfeita desse planejamento público, em termos de planejamento estratégico, tático e operacional. Então, nós temos um conjunto de leis que ditam o planejamento público. Então, durante o exercício financeiro, o que vai ser observado? Vai ser observado que as dotações orçamentárias aprovadas dentro da lei orçamentária. E é a lei orçamentária que vai ser executada, mas a lei orçamentária ela é elaborada com base aí nas metas e prioridades de toda a disciplina prevista na LDO. E quando se faz a lei orçamentária, lembrando que o PPA, lembra que nós fazemos por programa, depois vem a LDO, inclui as ações, no orçamento a gente inclui os elementos de despesa. O elemento de despesa está lá na portaria 163 de 2001, né, aquela portaria do governo federal também, e lá tem todos os elementos de despesa de acordo com a sua nomenclatura, de acordo com a sua codificação. E aí a gente complementa, né, com o valor, e nós temos aí o projeto de lei orçamentária. Então, nós temos, com relação aos prazos previstos na Constituição Federal, nós temos o PPA, que é uma lei de 4 anos, ela passa a ter vigência no primeiro ano seguinte ao mandato, né, do prefeito, entra em vigor no primeiro ano do mandato, no segundo ano do mandato, e vai até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, justamente para dar o quê? Prosseguimento nas ações governamentais. E nós temos a LDO e a LOA, mas se a gente analisar os prazos previstos na Constituição,
nós vamos perceber que nós temos uma inversão de prazos previstos no primeiro ano de mandato. Por quê? Porque a minha LDO, que eu tenho que mandar até abril, eu não tenho PPA aprovado ainda para a gestão seguinte. Porque o meu PPA, eu tenho que encaminhar até agosto, mas tem que ter uma LDO já enviada e aprovada até julho. Então, o que a gente recomenda para o Legislativo nesse caso? A gente recomenda que a lei orgânica do município ela seja alterada. Eu já fiz essa recomendação para vários municípios, muitos implementaram essa mudança na lei orgânica do município e estabeleceram o quê? Uma ordem lógica de aprovação dessas peças de planejamento público. Porque eu não posso ter uma aprovação de uma LDO sem que haja um PPA aprovado. Porque a LDO vai mostrar as metas e prioridades, com base num programa que ele não foi aprovado ainda pelo PPA. No segundo ano não tem esse problema, porque eu passo a ter um PPA aprovado até o final do ano. Então, no segundo ano em diante, eu não tenho mais esse problema. Mas no primeiro ano eu tenho. Então, eu tenho que rever esses prazos de aprovação do planejamento público. Se não há prazo nenhum na lei orgânica, o município pode, sim, adotar os prazos da Constituição Federal, não tem problema, mas vai ter essa dificuldade, porque os prazos eles são invertidos no primeiro ano. Tá? Então, se houver um esforço do município no sentido de alterar a lei orgânica, é possível, sim, você primeiro aprovar o PPA, para depois aprovar a LDO e para depois aprovar a lei orçamentária. Isso a gente deixa aí como sugestão. Lembrando que todo ano tem lei LDO, todo ano tem PPA, né? Por favor. E a gestão, né? Como é que se faz a gestão da LRF? A gestão basicamente está nesse quadro aí, olha, nesse slide. Né? Porque até 30 dias após a aprovação da lei orçamentária, o Poder Executivo tem que estabelecer o cronograma mensal de execução da despesa. Ele tem que ir lá dividir. Né? Fazer a divisão de acordo com o orçamento aprovado, aprovar um decreto e dizer o quanto cada entidade, quanto cada secretaria pode gastar, né, por mês, o que a Câmara pode gastar por mês, o que a autarquia pode gastar por mês. Evidente que as regras aqui precisam ser aprovadas lá na LDO. Tá? Tomem cuidado com essas regras, porque se gastar além, né, além dos duodécimos não é possível, porque você só consegue empenhar aquilo que foi recebido. Mas, às vezes, gastando o orçamento da forma como foi aprovada, você pode, eventualmente, superar o limite constitucional e ter as suas contas reprovadas, mesmo gastando certinho, mesmo empenhando certinho o orçamento. Então, tem que ter esse cuidado. E como ter esse cuidado? Crie a área de controle, peça para essa área de controle fazer mensalmente essa análise para você e que te mande, né, um relatório mensal. Por quê? Porque isso pode acarretar crime de responsabilidade por parte da Câmara Municipal e problema por parte do prefeito, contas reprovadas em encaminhamento dos relatórios ao Ministério Público. Então, esse cronograma de execução mensal de desembolso, ele é feito também com base em outro documento, que é o desdobramento das metas bimestrais. Porque, com base naquilo que foi arrecadado em anos anteriores, o município vai fazer aquela projeção de metas bimestrais, daquilo que vai ser arrecadado, né, durante o ano, e na execução, para que serve essa projeção de metas bimestrais? Serve para fazer o que? O congelamento, a restrição da despesa em caso de necessidade. Por quê? Porque se o município arrecadar menos do que foi previsto, ele precisa segurar a despesa. E esse segurar a despesa pela lei chama limitação de empenhos. Ou seja, precisa pisar no freio e economizar um pouquinho até que a arrecadação volte ao normal. Tá? Então, além disso, precisa aprovar a cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária e também o relatório de gestão fiscal. E tudo isso de acesso público, encaminhado para a Câmara, encaminhado para o Tribunal de Contas, publicizado aí na internet, ou seja, à disposição de todos que queiram acompanhar a gestão pública. Vamos falar um pouquinho agora sobre o gasto de pessoal, né? Próximo.
Tá? Gasto de pessoal. Nós temos muitos problemas com gasto de pessoal. Eu vejo pelos relatórios do TCE que muitas contas são reprovadas com base nessa análise dos gastos de pessoal do município. Também a questão de duodécimo, muitas contas reprovadas por questões de duodécimos também. Tá? Mas, na verdade, a gente se esquece que o controle do gasto de pessoal não é um controle só do executivo, é um controle por poder e órgão. A lei fala que a Câmara, além de poder, também é um órgão. Então, quando você vê na lei, né, você analisa e enxerga na lei o órgão, você pode enquadrar a Câmara também. Então, além de poder, que de início a gente acha que é só o executivo, na verdade a gente tem também a Câmara. A Câmara, ela é poder e órgão ao mesmo tempo. Tá? Então, gasto de pessoal, o que compõe os gastos com o pessoal? Primeira coisa, o salário, né, o salário dos servidores, salário com ativo, inativo e os pensionistas, quaisquer espécies remuneratórias. Na verdade, tudo que é remuneratório compõe o gasto de pessoal. Vamos imaginar que o município cria lá uma verba, cria um prêmio, não sei das quantas. Normalmente, a lei que cria essa verba, esse prêmio, essa gratificação, ela estabelece a natureza daquela verba. E pela natureza você sabe se ela é remuneratória ou indenizatória. E por que essa análise é importante? Porque tudo que é remuneratório é incluído no cálculo dos gastos de pessoal da Câmara e do Executivo. Tudo que é indenizatório, você exclui da base de cálculo. Então, mesmo sendo despesa com pessoal, você exclui no momento da base de cálculo, no momento de fazer a base de cálculo e no momento de inserir no relatório de gestão fiscal. Tá? Então, eu tenho aí alguns exemplos de despesa remuneratória, salário família, assistência social. Ou seja, são exemplos, mas não são exemplos de forma exaustiva. Tá? Se vocês analisarem lá o relatório produzido pela STN, aquele manual da STN sobre os demonstrativos fiscais, lá tem vários exemplos também do que pode ser considerado como remuneratório e indenizatório. Então, tomem esse cuidado. Então, todas as despesas com a Seguridade Social também são consideradas gasto de pessoal, e também a contratação, os contratos de terceirização de mão de obra. Aqui, a lei não está preocupada com a legalidade ou não dos contratos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui na Câmara um contrato de uma empresa de ascensorista. Aí eu pergunto, e agora? Eu devo incluir esse contrato de terceirização de mão de obra, que são as ascensoristas, eu devo incluir no meu cálculo de despesa com o pessoal ou não? Qual é a resposta? A resposta é: depende. Porque depende do quê? Né? Pela jurisprudência consolidada até hoje, eu preciso saber se eu tenho ascensorista no quadro de pessoal da Câmara. Porque se tiver ascensorista no quadro de pessoal da Câmara, eu tenho que contratar por concurso público e não terceirizar mediante licitação. Então, o que a lei fala? Você está ampliando o seu quadro de pessoal, porque quando você criou o quadro de ascensorista, você disse que seria uma função pública, e agora você faz um contrato para colocar pessoas lá. Então, independentemente se tem ou não tem funcionário, se está afastado, doente, tem que enfrentar essa questão. Tá? Independente da legalidade ou não, se eu tenho um contrato que substitui servidor público do quadro, tá? Eu preciso incluir esse contrato nos gastos de pessoal. Tá? Então, é uma exigência da lei. E tomar cuidado, né? Tomar cuidado, porque é possível terceirizar essas atividades de apoio? É possível, mas você tem que aprovar por lei a extinção dos respectivos cargos. Então, eu quero terceirizar a assessorista, não quero que seja função pública. Ótimo, tem ascensorista no quadro? Tem. Bom, mas é uma função pública. Ele entrou no quadro por meio de lei. Então, precisa de uma lei também para ser excluído, extinto do quadro. Então, eu aprovo uma lei, no momento que aprovou a lei, eu já posso publicar o edital de licitação e contratar a empresa, e essa empresa não onerará gasto de pessoal. Essa é uma regrinha, tá? É um assunto que comporta bastante discussão, mas na essência, no básico, é assim que funciona. Eu não posso terceirizar algo que esteja
contemplado aí no âmbito da administração pública. Não estou falando de contratos de gestão com entidades sociais, que segundo o TCU, os contratos de terceirização não têm essa natureza. Então, não é esse raciocínio. O contrato de terceirização com entidades sociais, nós não vamos entender como gasto de pessoal. Inclusive, a STN brigou para que esse gasto fosse reconhecido. Teve um movimento do Congresso Nacional, um deputado pediu para suspender o efeito de uma portaria da STN. O Congresso aprovou e suspendeu aí o alcance dessa portaria que reconhecia o gasto da organização social como gasto de pessoal. Ia ter um prejuízo muito grande. Por quê? Porque ia aumentar muito o gasto de pessoal dos municípios, alguém seria demitido, provavelmente o pessoal das entidades sociais que não tem qualquer tipo de vínculo, né? De vínculo ou estabilidade. Então, eu achei importante aí essa suspensão da portaria, porque só iria prejudicar, né, principalmente o povo que é beneficiado dessas ações aí do poder público. Então, tome muito cuidado com essas contratações, né? O contrato em si, eu preciso observar essa questão. Não pode terceirizar aquilo que está no quadro, e também a terceirização, ela só é abrangida pelas funções acessórias, atividade meio, tem que tomar esse cuidado. Tá? Existe também um conceito que tudo que está no quadro é atividade fim. Olha que interessante, porque qual é a regra? Atividade fim, proibido terceirizar. O que está no quadro é considerado atividade fim. Logo, se eu tenho uma atividade meio incluída no quadro, eu considero como atividade fim e não posso terceirizar. Por isso que o motorista, o ascensorista, a pessoa que trabalha no Xerox, se tiver no quadro, eu não posso fazer licitação para terceirizar. Tá? O que exclui? A lei, né, ela define as exclusões legais, né, como indenização por demissão, incentivo à demissão voluntária, gastos, porque o cálculo do gasto de pessoal ele é anual móvel, é o mês de referência com os 11 meses anteriores. Logo, se eu tenho uma despesa de pessoal que chegou para eu pagar hoje, decorrente de uma decisão judicial, mas que ela é de um período anterior a esse um ano, não entra. Por isso que a lei autoriza, né, fala, de um ano, ela foge ao período de apuração, portanto, ela não entra no cálculo. Né? E aqueles recursos que são custeados com a arrecadação do regime próprio, então, se eu tenho um regime de previdência, eu tenho uma arrecadação, então, até o valor que eu arrecadar, eu não considero como gasto de pessoal. O que será gasto de pessoal? É o pagamento, é a transferência para manter o equilíbrio do regime próprio, porque o regime próprio ele é criado para pagar aposentado e pensionista. Então, se não é suficiente a receita, eu tenho que desembolsar. Esse desembolso que é considerado gasto de pessoal, porque tudo que arrecada, eu vou excluindo a despesa na mesma proporção do gasto de pessoal. Né? Parece um pouquinho difícil, mas na prática não é muito complicado esse conceito, não. Tá? Então, se o regime próprio de pessoal ele arrecada 100%, qual é o gasto de pessoal inativo que eu terei no meu demonstrativo? Zero. Tá? Então, se eu arrecadar tudo em receitas patronais e receita de contribuições, eu não terei nada de gasto de pessoal inativo na minha demonstração. Ok? Próximo, Sônia. Então, nós temos os limites, né? Os limites eles são apresentados por poder e órgão, né? Tanto União, Estados e municípios têm os limites. Então, o que interessa mais para a gente é o limite do município. Então, no município, o executivo pode gastar até 54% da sua receita corrente líquida, ou seja, é praticamente a receita total do município, só não entra a receita de capital. Né? Ou seja, é aquela receita permanente do município, né? Receita tributária, de transferência, quanto ela é arrecada por ano. Então, essa é a receita corrente líquida. Então, existe aí um limite para gastar com o funcionário público, que também está tendo um debate muito grande lá em Brasília, que isso está sendo um entrave. Ou seja, tirando os debates, né, os debates e a oposição com relação à lei, nós temos aí o limite a ser cumprido. Né? E no legislativo nós temos esse limite
que é de 6% da receita corrente líquida também, que é a receita móvel, né? Lembrando que a receita corrente líquida é a do mês de referência e dos 11 meses anteriores. Próximo, Sônia. Tá. Em 2019, com relação a gasto pessoal, nós não tivemos nenhuma novidade, né? Em 2020, com relação à calamidade pública, o município que decretou calamidade pública, que foi reconhecido pela Assembleia Legislativa, aí nós temos a decretação válida de calamidade pública, né, desde que seja reconhecido pela Assembleia, e para o município que decretou e foi reconhecido, nós temos aí uma suspensão de prazo para reenquadramento previsto no artigo 23. O artigo 23 da LRF é com relação àqueles cortes de despesa. Próximo, Sônia. Nós temos algumas novidades também, a Lei Complementar 178/2001, a lei que trouxe o novo regime de recuperação fiscal, né? Ela estabeleceu uma moratória, né, em reconhecimento à dificuldade dos municípios, da administração pública, decorrente da pandemia, né, que repercutiu na arrecadação, nos gastos, ou seja, repercutiu na arrecadação porque teve redução da produção da economia, repercutiu nos gastos porque teve que gastar mais com o hospital, com assistência social, ou seja, teve um desequilíbrio geral aí promovido no âmbito da administração pública. Então, essa lei complementar 178, ela disse que quem no final de 2021 tiver acima do limite estabelecido na lei, teria que eliminar o excesso a partir de 2023. Então, a partir do ano que vem, entra a moratória por 10 anos, então tem até 2032 para reduzir 10% a cada ano, ou seja, uma moratória importante, reconhecida aí pela União. Tá? Então, em 2032, esse limite tem que estar ajustado, mas somente aqueles poderes e órgãos que em 2021 superaram. Aqueles que não superaram, mantêm rigorosamente dentro do limite, que vai ser fiscalizado anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado. Algumas regras da lei, né, que o poder ou órgão que não cumprir o limite, ele não poderá receber transferências voluntárias, né, porque você precisa reduzir 10% ao ano, você tem que observar esse regramento, senão você fica proibido de receber as transferências voluntárias e realizar operações de crédito, e isso precisa ser demonstrado no relatório de gestão fiscal do último quadrimestre do ano. Tá? Suspende em 2021 os prazos para reenquadramento dos limites de pessoal. Lógico, né? A lei, como ela estabeleceu a moratória em 2021, então de 2021 para frente, não há necessidade de demitir funcionários. Por quê? Porque aquele valor a mais representado ali pelo acréscimo de pessoal, ele poderá ser, né, diluído isso em 10 anos. Então, até 2032, não se fala em descumprimento por questão, né, de não corte de despesa por não demissão de servidor público. Então, até 2032, precisa fazer aí um acompanhamento, até que eu oriento para que o controle interno atue mensalmente nisso, acompanhe religiosamente nisso, sempre alertando o gestor, né, e dizendo sobre o cumprimento desse dispositivo. Porque se não cumprir, o TCE mostra e reprova as contas, porque não está cumprindo, né? O Tribunal de Contas é muito formalista, não cumpriu, ele não quer saber o porquê não cumpriu, simplesmente reprova as contas e aí cria uma complicação para o mandatário. Pronto. A lei também, ela estabeleceu algumas questões interessantes. A meu ver, deu mais poder ainda para o Tribunal de Contas, porque existia um subterfúgio, né? Chega no final do ano, o município acha que vai extrapolar o gasto pessoal, o que ele faz? Deixa de empenhar a folha de dezembro. Olha que maravilha. Eu não empenho, não aparece na contabilidade, eu vou mostrar uma despesa menor. Isso é fraude, tá? Em que pese as boas intenções por trás disso, isso é fraude, você deixa de empenhar. Aí o que a lei fala? A despesa total de pessoal será apurada independente do empenho. Então deu poder para quem? Para o controle. Então se eu sou auditor do tribunal, eu venho aqui na Câmara e somos 11 meses.
o mês de dezembro não está, eu simplesmente, no meu relatório, eu vou fazer a projeção desse mês para efeito de concluir, se cumpriu ou não cumpriu. Então, independentemente do empenho que foi promovido, o auditor vem, inclui no relatório dele e tem amparo legal para isso. Tá? Antes você brigava com o TCE, agora tem respaldo legal para o auditor colocar o valor, né? Inclusive a base. Qual é a base? É a remuneração bruta do servidor. Então, ele pode somar toda a folha ali e simplesmente encaixar em dezembro e falar, olha, o gasto pessoal é tanto porque a Câmara, a Prefeitura não empenhou, mas eu estou incluindo aqui no meu relatório. E é isso que vai ser julgado pelo tribunal. Tá? Próximo, Sônia. Os poderes e órgãos referidos deverão apurar de forma segregada para a aplicação dos limites. Né? Olha, aqui, gente, a Câmara Municipal ela deverá apurar, né, os ativos, inativos e pensionistas. Porque antes não, né? Olha, os poderes e órgãos referidos nesse artigo deverão apurar de forma segregada para efeitos de aplicação dos limites a integralidade das despesas com o pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio das despesas esteja a cargo de outro poder. Então, imagina o regime próprio do Executivo fazia apuração do servidor inativo. Agora, não. Quem tem que fazer a apuração do servidor inativo é a própria Câmara, independentemente de pagar ou não. É o regime próprio que paga, mas ele tem que fazer o cálculo ali, vai onerar um pouquinho a Câmara Municipal. Então, a legislação, ela acabou, de certa forma, onerando as câmaras municipais. Né? E nós vamos ver mais isso. Próximo, Sônia. Então, nós temos também mais novidades, que é a questão do artigo 21 da LRF. O artigo 21 da LRF, ele torna nulo de pleno direito a despesa que não for atendida nas condições ali previstas, especialmente aquelas aprovadas com aumento do gasto de pessoal nos 180 dias finais ao mandato. Eu tinha o entendimento que isso se aplicava somente aos últimos 6 meses da gestão do prefeito, mas não é esse o entendimento que tem sido aplicado. Vale também os últimos 6 meses da gestão do presidente da Câmara. Então, nesses últimos 6 meses, ele não pode aprovar uma lei que repercute aí no aumento de gasto de pessoal. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. E também é nulo o ato que não atenda os artigos 16 e 17. O que é? Que, para aprovar um aumento de gasto, você precisa demonstrar a fonte do custeio, que é o que está sendo debatido aí no Supremo atualmente, na questão do salário aí dos enfermeiros, né? Que criou aí um aumento, a lei criou um aumento do gasto de pessoal para enfermeiro e não mostrou a fonte do recurso. E a fonte do recurso é uma exigência legal. Então, a lei fala que é nulo de pleno direito, porque isso foi aprovado na União, né? E nesse período você não poderia aprovar nada que não demonstrasse a fonte de custeio. Então, enquanto ninguém judicializa, está valendo a lei, mas judicializaram, foi parar no Supremo, o Supremo brecou. Me mostre aí a fonte de recurso, se mostrar eu libero, se não mostrar eu não libero, e é assim que está andando, é assim que está essa situação no país. Faltou demonstrar a fonte do recurso, exatamente. Porque a lei, ela não só cria o piso na União, mas cria no Estado e município. Quando ela cria esse mínimo no município, vai ter aumento. Né? Imagina o município que pagava menos que o piso, vai ter aumento. Se vai ter aumento, a lei tinha que demonstrar a fonte. Ou seja, vou aumentar a verba do SUS. Né? Vou aumentar, tenho aqui um estudo, que o impacto do município vai ser tanto, e para essa finalidade eu vou aumentar a verba do SUS, eu vou, como o ministro tem falado, eu vou desonerar a folha com relação à saúde, ou seja, ele tem que mostrar de onde vai sair o dinheiro. Né? Porque para você manter equilíbrio de contas, toda criação de despesa precisa agora oferecer a fonte do recursos. Né? É o que está previsto lá no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todo aumento de gasto continuado, requer, por exigência, a indicação, né, da fonte de custeio. Então, nós temos aí 2 crimes previstos aí nesse artigo 21, que é o não cumprimento do artigo 16 e 17, que é a não apresentação da fonte de custeio. Isso pode acarretar, inclusive,
crime fiscal. Aí depois tem que ver os envolvidos para ver o alcance, né? Uma coisa é constatar a irregularidade, outra coisa é você apurar quem foi o responsável. E também considera nulo o aumento da despesa nesse período. Próximo, Sônia. Nos 180 dias, portanto, nós temos um crime. Então, precisa tomar muito cuidado. Aqui eu coloco apenas alguns números para fazer uma projeção, mas a essência dessa informação é o seguinte: tem que tomar muito cuidado com o critério utilizado pelo Tribunal de Contas para fazer essa apuração. Porque, às vezes, uma apuração matemática não corresponde à realidade dos fatos. Porque se os funcionários, de repente, eu tenho vários pagamentos de anuênios, quinquênios, ou seja, férias, ou seja, eu tive um aumento de gasto naquele período, mas o ordenador da despesa autorizou que a lei fala que tem que pagar, ou o enquadramento do servidor nesse período. Mas chegou no final do ano, o tribunal demonstrou que houve aumento dos gastos, e por isso ele está reprovando as contas do presidente da Câmara. Então, tome cuidado com relação a esse apontamento, porque pode ter uma defesa muito importante nesse sentido, de mostrar que o aumento é decorrente de atos vinculados aprovados pela presidência, e não de atos discricionários. Eu não criei uma despesa a mais nesse período por conta de uma ação discricionária que tenha decorrido do aumento de gasto do servidor. Então, precisa tomar muito cuidado. Às vezes, o TCE faz uma análise matemática, simplesmente matemática, e aponta o problema. Por exemplo, caiu a arrecadação. Se mantiver o índice da despesa, pronto. Não é verdade? Já tem o problema, simplesmente por cair a arrecadação. Então, o cálculo matemático da análise desse dispositivo, ele pode levar à injustiça. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu sempre oriento aí para ter muito zelo na hora de enfrentar esse problema. E mostrar cada ato que foi aprovado nesse período foi decorrente de uma vinculação legal ou constitucional. Eu acredito que com isso fica bem tranquilo. Né? A novidade, né, do artigo 21 da LRF é que você, né, como a lei proibia a aprovação de um gasto nos 180 dias, o que o político fazia? Mandava a lei e aprovava, falava o seguinte: essa lei entra em vigor no 1º de janeiro do ano seguinte, né? Aí aprovava aqui na Câmara todos os benefícios para os servidores, deixava todo mundo feliz, o servidor, família, votava todo mundo, porque o ano que vem teria, né, o benefício. A lei falou não. Se aprovar para o ano que vem também enquadra, essa foi a inovação legislativa da Lei Complementar 173. Tá? Aí pode pular, que aí fala que tudo que for aprovado, que de fato decorrer no aumento da despesa, vai ser enquadrado, né? Vai ser enquadrado aí na legislação. Aí nós temos os alertas. Por exemplo, quando chega a 90% da despesa, o TCE ele faz um alerta. Então, 54% para o Executivo, dá 48,6%. No caso da Câmara Municipal, 6%. 90% disso, 5,4% da receita corrente líquida. Aí, o que acontece? O TCE emite um alerta dizendo que para ele tomar cuidado. Cuidado que se não for, se continuar assim, você pode descumprir aí o limite de gasto com o pessoal e ter as suas contas reprovadas. E vamos imaginar que o gestor não faça nada, no final do ano o TCE julga irregular as contas, por essa questão. Se é presidente de Câmara, ele julga, se é julgamento, claro, tem a fase recursal, esgotada a fase recursal, o que o TCE faz? Manda para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, para enquadrar o gestor na lei de ficha limpa como inelegível, ele precisa, uma das características é verificar se houve dolo. Lembra que eu falei no início? Se o tribunal falar que houve dolo, o tribunal ele superou essa questão, então tem que tomar esse cuidado. Agora, até hoje, a nossa interpretação é que o tribunal não apura dolo. Então, qual foi o entendimento da Justiça Eleitoral? Que, se o Tribunal de Contas alertou o ordenador, e se mesmo assim ele não conduziu as contas à regularidade, significa que houve o quê? Houve uma intenção de produzir aquele resultado. Então, para a Justiça Eleitoral, o alerta do tribunal constitui uma ferramenta de apuração de dolo. Tá? É claro, vai ser uma briga lá com a Justiça Eleitoral, depois na instrução processual, mas tem que tomar esse cuidado aí que o Tribunal de Contas considera também
considera o alerta, né? Aqui nós temos os limites das vedações, limite das vedações do artigo 22. Aí o artigo 23, ele está suspenso por aquela moratória de 10 anos. Tá? Algumas questões aí, que nós temos também uma inovação legislativa que entra para a próxima legislatura. Né? A partir de 2025, o gasto da Câmara Municipal para efeito de receber os 2/10 da Prefeitura, vocês vão ter que incluir os gastos de pessoal inativo. Essa é uma alteração aí, né, a emenda constitucional 109, então tem que ter essa preocupação. Quem está com folga, não tem problema. Agora, aquele que já recebe lá no limite, é esse que vai estar preocupado. Né? Então, a Câmara que já recebe o limite previsto aí o limite previsto na Constituição, já está lá no topo, precisa incluir gasto com inativo do gasto da Câmara. O que vai acontecer? Ele pode extrapolar o limite, então vai ter problemas lá na frente. Tá? Então, aqui um alerta, né? A questão também do 2/10, que é o limite de 70% sobre a folha de pagamento, também é uma outra preocupação. Tá? Tem que olhar sempre no relatório do Tribunal de Contas se eles estão adotando a receita bruta, se eles estão fazendo análise com base na receita bruta, porque se a Câmara eventualmente devolver dinheiro para a Prefeitura que sobrou, e o auditor abater esse valor, vai dar problema no 70%, tem que tomar esse cuidado. Tem muito auditor que faz isso, ao invés da receita bruta, ele fala, mas como a Câmara devolveu para o município, eu vou subtrair esse valor da receita bruta, ou seja, cai o limite da folha de pagamento, fica mais apertado. Então, se de repente ele está no limite ali dos 70, ele vai superar, e isso causa um problema danado ali para efeito de... Pode passar, Sônia. Para efeito de análise e enquadramento na legislação, inclusive com crime de responsabilidade, ou seja, é um problemão, tem que tomar cuidado. E tomar cuidado quando? Durante a instrução do processo no tribunal, porque o tribunal vai mandar cópia para cá, para responder, para estudar, por isso que tem que ter uma área de controle, gente. Essa área de controle é para dar segurança às unidades do Poder Legislativo, ao presidente, ordenador. É fundamental ter essa área de controle. Aqui uma súmula, pode pular, uma súmula que fala sobre folha de pagamento. Né? Então, nós temos o limite, né? O legislador criou muitos limites para a Câmara Municipal. Esse limite de 70%, até hoje eu não consegui compreender. Se alguém souber qual é o objetivo de você limitar a folha da Câmara a 70%, né, da sua receita, eu não entendo por que você... Né? Não entendo. Porque você tem servidor na Câmara Municipal, então você tem que fazer obra. Então você parte do princípio que 30% você tem que gastar com o quê? Né? Com manutenção? Você é obrigado a gastar com manutenção? Então, pode ser, né? Mas é uma intenção que não fica muito clara. Né? Então, nós temos esse limite da folha, a LRF fala em 6%, da RCL, próximo, Sônia. Tá? E o período de apuração da Câmara aqui dos 70% é anual, coincide com o ano civil. O de 6% da LRF, ele é de acordo com o período móvel. Né? Próximo. Bem, depois, gente, isso daqui vai ficar tudo aqui gravado, à disposição. Quem quiser depois analisar, não entendeu, manda uma mensagem, eu respondo com maior cuidado. Aí, aqui a Constituição prevê o crime de responsabilidade também, tanto para um quanto para outro. Próximo, Sônia. Tá? E restos a pagar, gente, eu falo rapidinho para vocês. Restos a pagar é aquilo que não foi possível, né? Você empenha todas as suas despesas até o final do ano, você vai empenhando, vai liquidando e pagando. Esse é o processamento normal, empenha, liquida e paga. Né? Eu compro as cadeiras chegam, eu liquido pela chegada e vou pagando. Chega no final do ano, você breca tudo isso. Então, parte disso fica sem pagar. Né? O que a LRF fala? Que para você levar para restos a pagar, você tem que ter o dinheiro em caixa. Por quê? Pressupõe que você fez despesa com base em dinheiro em caixa. Isso você mantém equilíbrio e não leva a despesa para o outro ano sem disponibilidade de caixa. Porque senão você estaria promovendo o endividamento da máquina pública e deixando ainda para o outro pagar. Então a lei diz que é crime
para o gestor que deixa esse tipo de situação e é crime para o gestor subsequente que não cancela também o valor que foi deixado para restos a pagar. Ou seja, se passou para o ano seguinte, você vai ter que cancelar lá e vai ter que empenhar novamente. Volta para o orçamento de tudo. O regramento operacional é esse, mas vai ter toda uma apuração de responsabilidade, porque isso acarreta crime contra as finanças públicas. Ok? Então, olha, gente, sobre prestação de contas, né, que eu teria que falar um pouquinho. Não tem muita novidade, além do que está lá na Constituição Federal, né, que o prefeito ele recebe um parecer prévio do Tribunal de Contas. Esse parecer prévio vem para a Câmara Municipal, é aqui onde se julga a gestão do prefeito. Inclusive, por 2/3 da Câmara, você pode modificar aí o relatório do tribunal. E o presidente da Câmara, ele tem suas contas, esse já é o ordenador, né, tem suas contas julgadas como ordenador de despesa. Então, portanto, não é parecer, é julgamento. Né? Então, já é uma situação mais complicada por parte do gestor ordenador da despesa, que depois de superada a fase recursal, isso pode parar no Ministério Público e com uma repercussão bastante negativa aí para a gestão política e profissional da pessoa. Ok? Então, gente, basicamente, né, com o tempo que foi me dado, tudo, são essas as orientações, recomendações que eu tenho para passar. Espero que novos eventos dessa grandeza sejam feitos aqui na cidade ou na região, e o objetivo é sempre levar tranquilidade, seja para o gestor, seja para o ordenador da despesa, né, que está à frente das organizações públicas com seriedade, para executar uma boa gestão em prol da sociedade. Então, olha, o que precisar, meu e-mail fica aí para vocês, e muito obrigado pela atenção. Desculpe aí o excesso de tempo. Muito obrigado. Moacir, agradeço aqui, em nome da mesa. Presidente Letícia, presidente Cezinha, né, eu coloco a FENALEGES à disposição, tá? Qualquer dúvida, tá, Moacir? Eles entram em contato com a FENALEGES que precisar, nós estamos aqui para ajudar. Eu queria fazer uma pergunta, e a gente já adiantou um pouquinho, Moacir, se a gente puder falar rapidamente, desculpem a ignorância, tá? Se eu estiver falando uma coisa errada. Nós temos uma experiência na cidade de São Paulo, que com a criação da Escola de Contas, do município, do Tribunal de Contas, a gente conseguiu começou a preparar os funcionários da prefeitura para lidar com as situações, que é justamente o que você está falando de treinamento, tá? Eu queria que você falasse rapidamente sobre essa experiência e realmente eu não sei se o Tribunal de Contas do Estado, que aqui nós estamos lidando com o Tribunal de Contas do Estado, se ele tem alguma coisa desse tipo, se ele pode também fazer esse tipo de treinamento para os servidores das câmaras municipais aqui do interior, do noroeste do estado. No TCM nós tivemos a felicidade de criar a Escola de Contas, que foi muito importante, não só para os servidores do tribunal, como para a prefeitura, câmara e toda a sociedade, porque hoje a escola ela não é restrita aos servidores públicos, ela também atende ao público interessado da sociedade. Ou seja, o objetivo é formar o futuro gestor público, o futuro funcionário público, porque as pessoas não conhecem a estrutura da administração, não conhecem o funcionamento da Câmara. Eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem a importância do vereador, a importância da Câmara Municipal no dia a dia, né, no dia a dia. Muito menos conhece o Tribunal de Contas. Então, a escola ela dá uma visibilidade muito grande para a instituição. Ela começa a perceber como se dá ali o funcionamento, como ocorre o dia a dia da instituição, e que isso é fundamental no Estado Democrático de Direito, o funcionamento adequado das instituições. Tá? O TCE também, logo em seguida, criou a sua Escola de Contas, conversamos muito no início. Eu tenho certeza que o próprio TCE também oferece cursos voltados para a capacitação dos servidores aqui dos municípios que compõem o Estado de São Paulo. E eu tenho certeza também que, se entrar em contato lá com a escola do TCE, eles podem oferecer até cursos dirigidos aos problemas enfrentados aqui pelo município. O problema é que ainda hoje, pela cultura, existe ainda uma certa, talvez
um receio de você expor os problemas perante... Porque às vezes vem os auditores aqui fazer um treinamento. Existe um receio de você abrir a casa e expor os problemas. Tá? Então, mas eu acredito muito que a escola do TCE tenha lá pessoas, tenha lá o objetivo de atender o melhor possível os problemas aí localizados das câmaras. E também nós temos esse projeto, né, da FENALEGES, que é praticamente ser a escola da Câmara Municipal. Se a Câmara Municipal não tem uma escola, porque isso é custoso, porque além de montar uma estrutura, você ainda precisa contratar os professores, e isso é caro, porque você às vezes vai trazer gente de São Paulo, de outros estados, até de fora para trazer conhecimento, além de manter uma estrutura aqui, às vezes é muito caro. Então, se consegue uma parceria, por exemplo, com o FENALEGES sem qualquer custo, eu acho que isso é muito importante. E, a partir disso, começar a motivar os servidores. Porque, às vezes, você fala, tem um curso, mas você não pode ir porque tem esse processo para fazer. Olha, tem um curso, mas não quero que o setor fique sem gente aqui durante o expediente. Ou seja, você acaba oferecendo algo bom para o servidor, que depois vai trazer um conhecimento, mas, por outro lado, você cria uma dificuldade também da pessoa participar. Eu acho que precisa haver uma motivação de participação do servidor nesses eventos e depois, inclusive, de compartilhar conhecimento com os demais colegas. Tá? Porque todos estão envolvidos aí com a boa gestão da Câmara, do município, e todos estão diretamente envolvidos com a aprovação das contas do presidente da instituição. Eu acho que é essa cultura que a gente tem que implantar nos servidores, na sociedade, e fazer com que as câmaras atuem com uma verdadeira equipe de trabalho, tá? E não um torcendo para que o outro seja prejudicado na gestão. Então, contem sempre com a FENALEGES. Também tem o meu instituto, que eu ajudei a criar, que é um instituto totalmente sem fins lucrativos também. A gente está junto nessa empreitada e sempre que precisar, estamos aqui presente. Nesse momento, eu abro o espaço à plenária, que se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta ao palestrante Moacir, está aberto. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Moacir, Pois não. Pega aquele microfone. eu estava até comentando com o Joaquim, e depois você até apontou aí também que vai de entendimento, às vezes, do analisador do tribunal. Existe uma lei onde a manutenção de veículos você pode gastar, digamos lá, em torno de R$17 mil por ano para cada veículo. Alguns analistas ele entende que esse valor é anual. Outro analista ele tem o entendimento que é por manutenção. E aí, às vezes, a própria, vou dizer, no caso, o Corpo de Bombeiros, onde eu pertenci muito tempo, o pessoal acaba recuando e não... Falou, já não dá mais para gastar com esse veículo, vai ficar parado até o ano que vem, porque você não vai dar tempo de montar a licitação, que o processo vai demorar, e encosta o veículo, espera virar o ano para poder fazer essa manutenção. Então essa é uma dúvida que eu tenho. A outra é a Câmara Municipal de Araçatuba, ela tem um entendimento que quando eu vou viajar, por exemplo, para São Paulo, para algum compromisso da Câmara, mas eu vou com o meu veículo particular, que eu não posso abastecer o meu veículo a menos de 100 quilômetros na hora do retorno. Só que, por exemplo, na rodovia, eu teria que abastecer na cidade lá de Catanduva, que dá mais de 150 quilômetros. Então, essa despesa de veículo, ela acaba vindo para mim, pessoal, porque eu não posso completar o tanque do veículo quando eu chego na minha cidade. E uma outra coisa muito estranha, que eles apontam que é por questão do tribunal, é que quando eu tenho esses compromissos, né, da Câmara, na cidade de São Paulo, o recurso, ao invés dele vir para o vereador, ele é depositado na conta do chefe de gabinete, e o chefe de gabinete é que tem que fazer toda essa prestação de contas. Então eu queria saber, porque eu não encontrei nada, se isso é um posicionamento realmente do Tribunal de Contas.
que eles alegam que é o tribunal que pega no pé. Então, de fato, na ausência de uma regra objetiva, às vezes na lei, naqueles espaços da legislação, o tribunal ele acaba atuando no sentido de disciplinar a melhor gestão do gasto público. E muitas vezes ele cria conceitos, baixa as suas portarias, seus entendimentos, às vezes julga até no processo e depois cria suas deliberações no sentido de estabelecer alguns critérios. Por exemplo, você falou na dispensa de licitação até 17 mil, que é por ano. Então, eu acho que isso daí já é uma coisa que pode ser revista, porque hoje aumentou o limite. Antes era 17, agora, se eu não me engano, aumentou para 50 e uns quebradinho. Então, mesmo que o tribunal tenha esse entendimento por ano, se você levar em conta o valor da despesa por dispensa de licitação, você poderia, de repente, questionar se não há uma atualização desse valor. E se puder atualizar até 50 mil, de repente, resolve o teu problema sem sair do critério do tribunal. Porque se o tribunal entende que não é por gasto, mas é por ano, e se você mesmo por ano ajustar o valor, te atender, você está tranquilo nisso. Agora, Tribunal de Contas, eu acho que a gente tem que entender que o processo é um processo de diálogo. Não é? Vem informação escrita e você devolve informação escrita. Então, se você conseguir convencer o tribunal que o teu processo de trabalho é mais eficiente, é mais objetivo, é mais lógico, da forma como você que executa está mostrando, você consegue modificar a compreensão do tribunal para esse ponto. Né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, o tribunal falou, é assim, mas não é assim que funciona. Eu acho que existe todo um processo de diálogo, porque quando o tribunal chega numa constatação, é porque foi com base em muitas impropriedades, muitas irregularidades, o tribunal acabou chegando naquela conclusão e, de repente, baixou aquela deliberação. Só que para ele atingir o A, ele atingiu você, que não tinha qualquer problema com esse tipo de situação. Tá? Então, tem que aproveitar o momento por isso que eu falei, né, que tem que aproveitar o momento da instrução do processo para você tentar rever essas questões. Porque quando a auditoria vem, ela aponta um caminhão de problemas. Às vezes, mesmo você sendo brilhante gestor, vem um caminhão de problema ali, um relatorião para você responder. Muitas vezes as pessoas não querem perder tempo com isso. É aí que você modifica a opinião do controle. Então, se você tiver um cuidado de sentar e, de repente, fundamentar bem aquela resposta, mostrar bem qual é o posicionamento, você consegue convencer. Não é fácil. Às vezes você não convence o auditor, mas você convence o conselheiro no julgamento. E quando você fala no processo, não é para o auditor. Na verdade, você está falando para o conselheiro. Tá? Você, claro, em respeito ao auditor, você vai colocar todos os seus fundamentos, todas as informações, mas, na verdade, dirigindo ao conselheiro. Porque o conselheiro, quando ele julga o processo, ele não tem necessariamente que seguir a área técnica do tribunal. Senão, não precisaria ser conselheiro. Você vai lá para chancelar, bater carimbo no relatório do auditor. O conselheiro, na verdade, ele tem que analisar tudo que está no processo, fazer um juízo de valor de tudo que foi falado dentro, do que você falou, do que o auditor falou, para ele concluir o que melhor atende o interesse público. É fazer todo esse procedimento que o auditor falou, ou é levar em conta os ajustes de quem executa, de quem está lá à frente? Tá? Então, lá no TCM, eu vejo os auditores fazendo esse juízo de valor e muitas vezes indo até a favor do administrador público. Porque o administrador público é que sabe onde aperta o calo. Então, ele tem que ser ouvido e o que ele falar dentro do processo tem que ter o mesmo valor que o auditor fala. Ninguém tem que ter mais ou menos valor dentro do processo. Essa é a importância do conselheiro. E, se for o caso, pede uma audiência com o conselheiro e vai lá expor o teu ponto de vista, vai lá com o prefeito, vai presidente de Câmara, vai vereador, monta uma comissão e vai lá expor. Porque se é algo produtivo, se é algo correto, você tem que defender. Não significa que tem uma deliberação do tribunal que você tem que cumprir até a morte. Não é assim, não. Até a lei a gente muda, até a Constituição a gente muda, por que não muda uma deliberação do tribunal? Tudo isso é possível. Esse é o caminho. Tá? Espero ter respondido as suas questões. Por gentileza. Então, use aqui, ó.
Bom dia a todos. Aliás, boa tarde já, né? Eu sou Miguel Lima, sou vice-presidente do Sindicato da Câmara e do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Quero parabenizar aqui o Moacir pela palestra, o presidente da Câmara por abrir esse espaço, e o presidente da FENALEG, Eduardo Carrion, por trazer esse brilhante congresso para esclarecer pontos importantes para a população do município de Birigui e do entorno. A Constituição Federal, no seu artigo 65, traz os instrumentos de planejamento do setor público, né, que é o PPA, LDO e a Lei Orçamentária Anual. E para regulamentar esse artigo 65, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela que tem como pilar 3 princípios que o Moacir mostrou muito bem no início da sua palestra, que é o planejamento, a transparência e o equilíbrio das contas. E a gente que trabalha com orçamento público, que tem várias rubricas e tal, mas essas informações, elas não chegam ao cidadão comum de uma forma transparente, de uma forma de fácil entendimento. A minha pergunta é, Moacir, como a gente pode fazer com que essas informações, que são importantes para a sociedade e para a população de uma forma geral, sejam traduzidas e entendidas pelo cliente, que é a população do município? Perfeito. Esse tema, inclusive, a gente debatia no curso de pós-graduação lá da Escola de Contas, né, que você apresenta um projeto de lei, né, sobre a lei orçamentária, e depois você faz uma audiência pública na Câmara. Aí você chama a equipe da Prefeitura, aí a equipe da Prefeitura vem. Esse ano nós esperamos terminar o ano com um superávit orçamentário da casa dos 2%. Vamos fazer uma limitação de empenhos da ordem de tanto e terminar com superávit primário de tanto. Portanto, haverá uma economia orçamentária de tantos por cento para o município. E é aplaudido. Aí eu pergunto, alguém entendeu alguma coisa do que foi falado? É essa questão. Então, a audiência pública é o momento de você interpretar esses dados. É audiência pública. Tá? Audiência pública, mas o problema da audiência pública é o que está acontecendo hoje. Você fala, vai ter uma audiência pública para apresentar o projeto da lei orçamentária. Quantas pessoas aparecem? Então, você tem que começar a se questionar. Horário para fazer audiência, será que se fizer durante o dia, as pessoas não aparecem porque estão em horário de trabalho? Será que se eu fizer à noite, a pessoa aparece? Será que se eu fizer via TV Câmara, a pessoa participa? Então, eu acho que o grande problema é a participação. Você poderia desentortar essas palavras técnicas, né? Desentortar no sentido de explicar, né? Falar, olha, esse ano vamos arrecadar, vamos fazer as ruas emburacadas, nós vamos asfaltar tudo, mas depende de um procedimento lá que é para escolher o melhor preço. Fala a linguagem da população. Só que todo esse exercício para você decodificar essas terminologias, esse plano técnico, você precisa ter a pessoa presente para poder entender. Então, você precisa criar, nesses eventos, o interesse da participação, que até hoje eu não descobri, né? Apesar que eu não sou do executivo. Tá? Mas se tiver um auditor do Tribunal de Contas do Estado e você fizer uma audiência, ele vem aqui com a prancheta dele e coloca o quê? Fez, cumpriu a lei. Agora, na essência, você cumpriu a lei, de repente tem um auditório vazio. Você faz uma apresentação de 5 minutos e foi embora. O auditor fala, cumpriu a lei prevê a realização da audiência pública. Publicou no Diário Oficial o que ia fazer, colocou a TV Câmara à disposição e fez. Não apareceu ninguém. Para efeito de cumprimento da lei, beleza, parabéns, cumpriu. Agora, na essência, você cumpriu? Não cumpriu nada, não apareceu ninguém. Porque qual é o efeito, qual é o desejo de uma audiência? É você justamente mostrar, é você apresentar, é você decodificar, o ideal seria você fazer as audiências durante o processo de aprovação do planejamento
e depois, quadrimestral, mostrar o resultado. Ó, lembram lá aquele posto de saúde que eu falei que ia fazer? Eu não fiz ainda porque, olha, o terreno lá deu problema, não querem desocupar, eu tive que acionar a justiça, a polícia, porque está lá, mas olha, está de pé ainda o que eu falei para vocês. Então, não tem isso, porque não tem o interessado maior que é o público. Então, precisa ver como você trazer o cidadão para dentro da casa para você colocar essa informação apropriada, né, ao conhecimento dele. Não sei, talvez criar uma ampla distribuição de brindes, mas o poder público não pode bancar isso. Né? Então, se você chama a empresa, está privilegiando empresa. É difícil, gente. Quem é administrador público sabe da dificuldade que é você exercer a gestão pública. Então, a gente tem que trabalhar o tempo todo com um processo de inovação, tentativa e erro, e tomando sempre o cuidado para que não afronte a legislação e depois não tenha contas questionadas pelo Tribunal de Contas. Mas é um grande desafio, viu, Miguel? Grande desafio que a gente tem hoje, aproximar o cidadão das questões públicas. A LRF, ela vem nesse sentido. Agora, na prática, eu vejo muito pouco disso ainda acontecer. Mais alguma pergunta? Professor Renato. Muito obrigado. Moacir, parabéns aí pela preleção, ficou excelente. Agradecer ao Joaquim Goma pela organização do evento, agradecer ao César Pantarotto pela cessão do espaço. Eu acho que o César Pantarotto, nós nos conhecemos já há algum tempo, né, Cezinha? Eu acho que a gente verifica o que foi falado pelo orador que me antecedeu, da dificuldade que é você mobilizar as pessoas para virem participar de atividades políticas, não falo necessariamente partidárias, mas de atividades políticas como essa. Eu acho o seguinte, eu penso da seguinte forma, eu participo de conselhos há anos, e os conselhos municipais que são fundamentais para que a lei de responsabilidade fiscal seja cumprida na sua integralidade e da maneira que ela deve ser aplicada, porque os conselhos acabam sendo auxiliares dos gestores, também a gente passa por esse mesmo problema, por essa mesma dificuldade. Eu acho que uma das coisas que poderia ser feita, Cezinha, se serve talvez de uma espécie de toque, uma espécie de opinião, sei lá, uma coisa que eu vivenciei, talvez a experiência do orçamento participativo. Porque aí nós conseguiríamos descentralizar as decisões e capilarizar para a sociedade toda essa discussão que é feita para mostrar, inclusive, a importância de uma Câmara Municipal de Vereadores. Porque na Câmara Municipal de Araçatuba, por exemplo, os senhores vão ver afixado lá em cima, todo o poder emana do povo. Nós temos na Constituição Federal duas formas de participação política, que é a democracia participativa e a democracia representativa. Muito bem, a lei de responsabilidade fiscal vem ao encontro da democracia participativa, porque ela chama as pessoas, ela convoca as pessoas a discutir essas questões que são importantes para o município. E quem conhece mais o município do que o munícipe que está no bairro? Nada contra o vereador se esforça, na medida do possível, para suprir as necessidades do município. O vereador vai, visita os municípios, vê os problemas, traz os problemas para essa casa. Os vereadores aqui, muitos fazem isso, eu sei que fazem, mas o munícipe sabe o problema que ele tem. Agora, se nós conseguirmos estreitar esse diálogo de alguma forma, criando esse mecanismo de orçamento participativo, explicando para as pessoas numa linguagem, digamos, mais palatável, não tão formal dessa forma, de tal maneira que elas entendam a importância de uma Câmara Municipal de Vereadores, o que se discute aqui, e aqui se discute até o ar que nós respiramos.
Agora, nós não podemos, eu sei do esforço do Cezinha, por exemplo, ele convocou esse evento, foi corajoso, foram convocadas muitas audiências públicas, graças à ação do presidente da Câmara, que foi um democrata, que ouviu vários setores. Então nós não podemos reclamar da gestão. O que acontece é o quê? Nós temos que encontrar uma fórmula que ninguém sabe ao certo, de como mobilizar as pessoas para comparecerem até a Câmara. Isso é uma pergunta que tem que ser observada, e a gente tem que valorizar a Câmara e tem que valorizar essas tentativas de trazer as pessoas para debater os grandes temas da sociedade. Inclusive, fortalecer os mecanismos de controle social que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz. Embora eu tenha algumas restrições a ela, porque eu acho que ela reduz o tamanho do Estado. Mas aí é uma outra discussão. Mas assim, se ela traz esse mecanismo de controle social, nós temos que fazer o quê? Descentralizar da Câmara para os bairros e discutir na base as reais necessidades dos munícipes. Renato, Renato, vamos fazer pergunta, porque senão a gente vai estender. Não, desculpa, só foi uma observação, mas eu já estou finalizando já, presidente. Só para não estender demais. Não, tranquilo. Mas é mais aberto a pergunta. Tá legal. Tá? Não, foi uma observação, mas eu, na realidade, vou fazer uma pergunta agora que é relativo a... Você tinha feito um apontamento que eu achei interessante, que foi o processo de criminalização que os tribunais de contas, às vezes, se impõem. E não é a função deles. Aí eu queria que você discorresse a respeito desse entendimento de criminalizar, porque o Tribunal de Contas não é judiciário, então ele está exercendo uma coisa que não é atribuição dele. Aí eu gostaria de saber a sua posição sobre isso e o que poderia ser feito para que isso fosse mais eficiente do ponto de vista de fiscalização, sem o tribunal adentrar nas questões relativas ao poder judiciário. Essa é a pergunta. Desculpa eu ter me delongado aí, mas enfim. Eu só quero que você entenda que, infelizmente, a gente tem que ter... Senão nós vamos avançar a tarde inteira. Não, as observações foram muito importantes, né? O orçamento participativo é uma ferramenta interessante, mas é uma ferramenta, eu vejo, mais do Poder Executivo, que vai montar o orçamento, dele descentralizar, discussões todas, porque aí depois vem para cá, você precisa reabrir toda uma discussão aí já do projeto de lei, né? Apenas uma observação com relação às entidades do terceiro setor que participam do acompanhamento do orçamento. Lá em São Paulo, quando eu estava na Escola de Contas, a gente tinha uma iniciativa lá de tentar trazer o conselheiro desses movimentos sociais que atuam em prol, né, em prol da vigilância no orçamento, trazer esse pessoal como se fosse um braço do tribunal, no sentido de ouvir esse pessoal, porque às vezes eles ficam isolados no sistema, né? Encontram uma irregularidade ou uma sugestão mesmo e não conseguem dar prosseguimento às suas questões. Mas isso são ideias inovadoras, né? Ideias que a gente pode repensar. Com relação a essa competência do tribunal, então, o que me preocupa é essa questão do tribunal entender que pode fazer apontamentos com relação ao dolo, ou seja, chegar à conclusão que o servidor concorreu para aquela irregularidade, praticamente você está reconhecendo um crime praticado pelo servidor, sem que o processo tenha ido para a seara própria, que é o Tribunal de Justiça, que é discutir o processo do Ministério Público. Bem, em primeiro lugar, como eu falei, é debater no processo. A questão do dolo e da culpa, você trazer para o processo. Só que, muitas vezes, o próprio servidor talvez não terá o conhecimento necessário para fazer um debate aprofundado nessas questões, porque os tribunais de contas eles estão se preparando com fundamentos, né, conhecimento necessário para vir com tudo em cima do servidor público, né, e sempre achando, às vezes, que está todo mundo errado, né? Esse é o problema. Mas o caminho natural é esse, é você debater no processo com o tribunal e depois, se o tribunal eventualmente te apenar
de uma irregularidade que você entenda que aquilo não deva ser uma competência apropriada pelo próprio tribunal, ingressar com uma ação no judiciário para se defender. Eu acho que é o caminho natural das coisas, né? Ingressar no judiciário e fazer, né, levar toda essa discussão, tirar do Tribunal de Contas essa discussão e levar para o judiciário, que é o fórum adequado para você debater e, de repente, se esquivar desse apontamento. Então, essa é a recomendação que eu faço. Tá? Mais alguma pergunta? Moacir, eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer, aqui no nosso município, nós temos uma lei municipal e todas as audiências públicas têm que ser depois das 19 horas, justamente para dar direito ao trabalhador, né, de voltar em casa e poder participar. Mas, mesmo assim, infelizmente, é ridículo a participação popular, né? Agora, todos os nossos conselhos também têm usuário dentro dos conselhos, existem os usuários. E é uma forma da gente ver quem está na ponta do sistema, quem usa o sistema. Então, eu acho que algumas coisas estão evoluindo. Antigamente era muito técnico, os conselhos eram muito técnicos. Eu e o Renato fizemos parte de vários conselhos, né, Renato? Onde o usuário não tinha espaço. E a legislação foi mudando, hoje existe o usuário dentro do conselho. Eu acho que aos poucos nós estamos conquistando, né? E deixo como uma sugestão para a Finaleges, né? Essa escola que vocês têm lá, disponibilizar, né, os vídeos das aulas, que a gente pudesse até mesmo retransmitir, fazer uma parceria e retransmitir pela TV Câmara, né, a nível municipal. Nós poderíamos pegar também os parlamentos regionais, que nós temos aqui em Birigui, no estado, me ajuda, Letícia, que a Covid me atrapalhou. A nova regionalização existe. Andradina é uma sede, Araçatuba é outra e Penápolis é outra. Só que nós temos uma coisa mais importante. Nós temos uma frente parlamentar aqui na região, onde esses municípios, 4 cabeças do município, mais os outros 43, é um só. Então nós temos uma força muito grande, né? Porque nós temos 3 presidentes dentro. Então, uma caneta você quebra, mas um grupo de caneta fica mais difícil você quebrar, envergar. Então, eu acho que nós estamos avançando, não é o ideal, mas se a gente conseguir errar cada vez menos, nós vamos chegar perto da perfeição. Aquele que foi colocado na cruz não errou e foi crucificado. Imagina nós que somos pecadores, né? Então, eu agradeço. Vamos suspender nossos trabalhos agora para o almoço e a gente volta às 14 horas para a próxima palestra. Moacir, muito obrigado. Eu que agradeço, presidente.